isso nem acontece por causa de uma traição real, sabe? Pensemos numa situação absurda. Tipo, alguém que monitora o próprio parceiro com aparelhos de GPS e até câmeras escondidas. E o detalhe mais bizarro é que isso nem acontece por causa de uma traição real, sabe? Acontece por um caos interno absoluto, né? Exato. Uma necessidade doentia de controle. A questão é, como uma pessoa sai desse nível de sobrevivência tóxica para construir um relacionamento de excelência? E mais, como passar a tratar a própria vida como uma máquina de alta performance? Bom, eu diria que essa é uma transição que exige desmontar a própria identidade, tijolo por tijolo. Não se trata apenas de uma mudança de atitude. É literalmente reescrever o código-fonte de como alguém opera no mundo. Olá para todo mundo que acompanha a gente. Eu sou a especialista convidada de hoje para ajudar nessa análise. E eu sou o seu anfitrião. A nossa exploração de hoje mergulha exatamente em um manual prático de como fazer isso acontecer. O nosso material de base vem de anotações e transcrições de uma sessão de mentoria chamada Não Delegue. Uma sessão com um clima bem peculiar, não é? Muito. O encontro aconteceu na manhã do dia 6 de abril de 2026. A atmosfera relatada nos documentos é super específica. Quase 5 da manhã, uma chuva pesada caindo em Salvador e os participantes ainda meio sonolentos encarando as telas. Tudo sendo liderado pelo Marcos, que é conhecido no meio como Meu Casal, junto com a esposa dele, a Laura Pacheco. E a nossa missão hoje é destrinchar os métodos de transformação pessoal discutidos nesse encontro, certo? Isso mesmo. São conceitos que vão desde táticas de produtividade até mudanças brutais de comportamento e de crenças. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nas ferramentas práticas dessa mentoria, é imprescindível fazer um esclarecimento sobre o contexto do material. Ah, claro, isso é fundamental. Pode falar. Os documentos que nós estamos analisando possuem uma base religiosa cristã extremamente presente. Há menções constantes a Jesus, orações estruturando o início e o fim dos encontros, além de jejuns e propósitos espirituais que meio que fundamentam as estratégias. A lente pela qual eles enxergam o mundo, né? Exatamente. Por isso, a nossa abordagem aqui será relatar e analisar essas crenças de forma totalmente imparcial. Vamos trazer exatamente como os palestrantes apresentaram no material. O nosso objetivo não é endossar, validar ou questionar as visões teológicas deles. É apenas para ilustrar como eles estruturaram esse método de mentoria usando essa lente. Certo? Perfeito. É puramente ilustrativo da metodologia. De quase todo mundo que busca o autodesenvolvimento. O perigo daquele conhecimento que nunca sai do papel. Sim. Logo de cara, o Marcos introduz um conceito que ele chama de obesidade mental. E a imagem é muito gráfica. A ideia é que ler 300 livros, comprar diversos cursos online e guardar centenas de arquivos sem aplicar absolutamente nada, bom, isso não cria bagagem intelectual. Criação peso nas costas, né? Cria um peso terrível. É paralisante. Segundo as transcrições, a mentoria funciona como um quebra-cabeça, mas as peças não se conectam através de mais e mais estudo. A teoria é apenas a foto na caixa do quebra-cabeça, sabe? Ah, entendi. Aquela imagem que te guia, mas não monta o jogo por você. Exato. A execução é a única coisa que realmente encaixa as peças na vida real. Mas olha, eu fico pensando, há um risco claro aí. Executar cegamente, sem teoria ou planejamento suficiente, não seria uma receita para o desastre. Porque sair agindo apenas por agir pode gerar movimento, mas não necessariamente gera progresso. Com certeza. E o material aborda essa tensão através de um estudo de caso bem prático que aconteceu dentro da própria mentoria. Tem o relato sobre o mentorado destaque do mês de março. Ah, o Eduardo, né? Também chamado de Melo Marzo nos documentos. Esse mesmo. E o fascinante é que ele não foi eleito destaque porque tirou nota máxima num teste teórico ou porque leu mais livros que os outros. Aconteceu o seguinte: o Eduardo sofreu um assalto enquanto trabalhava. Nossa, uma situação horrível. Sim, de estresse e risco extremo. Ele perdeu o celular na rua. O que, convenhamos, para a maioria das pessoas, seria a justificativa perfeita para cancelar qualquer compromisso da semana, quiçá do mês inteiro, sabe? Pois é, mas o que ele fez foi dar um jeito.
Ele encontrou um meio alternativo de se comunicar com o mentor só para manter o compromisso que estava agendado. Ele não usou a crise como um escudo para ficar na inércia. Caramba! E foi por isso que ele foi premiado com o livro, certo? Exato. Para os mentores, essa atitude de agir apesar da dor, apesar do cenário caótico, é a prova viva de que o aprendizado real ocorreu. O conhecimento deixou de ser uma ideia abstrata e virou comportamento sob pressão. Essa história do Eduardo me faz pensar numa analogia muito comum hoje em dia. Sabe quando a pessoa compra uma daquelas esteiras ergométricas caríssimas? Sei, e deixa encostada no quarto. Isso. Ela coloca a esteira no canto do quarto apenas para servir de cabideiro de roupas. A pessoa olha para a esteira cheia de casacos pendurados e sente uma falsa sensação de produtividade, né? Sim, porque o equipamento de ginástica está ali no cômodo. Exato. Dá a ilusão de que algo está sendo feito pela saúde, quando, na verdade, aquilo só está ocupando espaço físico e drenando a energia mental da pessoa. Consumir conteúdo de autodesenvolvimento sem agir na sequência é basicamente a mesma coisa. Faz muito sentido. A obesidade mental mantém a pessoa no sofá, apenas analisando o tecido dos casacos pendurados na esteira. Ou, no caso do Eduardo, analisando interminavelmente as circunstâncias do assalto. Ficando preso na história, né? Isso. A execução força a pessoa a tirar as roupas da esteira e dar o primeiro passo. No mundo real, força a levantar e procurar outro telefone para honrar a palavra dada. É transformar o obstáculo no mero dado do ambiente, e não numa barreira intransponível. E se a execução é o que separa quem avança de quem fica estagnado, as anotações focam bastante em alguém que corporificou essa teoria de um jeito impressionante. A Laura Pacheco, a esposa do Marcos. Ela toma a frente da mentoria para detalhar o próprio processo. Sim, as notas registram que ela se considera o melhor case, ou como está escrito lá, o melhor caser de transformação gerada pelo marido. Mas o que eu achei intrigante é que o início da jornada deles não foi regado a grandes palestras motivacionais ou epifanias. Começou de uma forma muito fria, né? Com planilhas de Excel, antes mesmo deles terem qualquer contato com a fé cristã. E ela construiu toda essa mudança em cima de 7 pilares. Exatamente. O primeiro passo dela, o pilar 1, foca na mentalidade. Mas não é aquela mentalidade mágica que a gente vê por aí. A transcrição usa um termo bem peculiar, que é tirar a lama suja. Tirar a lama suja. Como assim? Ela relata o choque de realidade de conviver com o marido, que já operava numa frequência de ação muito maior que a dela. A regra prática desse pilar é basicamente a filosofia do feijão ou arroz. É focar em melhorar apenas 1% ao dia e abandonar um costume muito forte de escassez mental que ela tinha. Olha, uma premissa bonita no papel, mas depender puramente de força de vontade para melhorar 1% ao dia costuma ser a receita certa para desistir na primeira quarta-feira do mês, sabe? Com certeza, a motivação acaba rápido. Pois é. Como é que ela garantiu que essa limpeza da lama suja se tornasse algo permanente e não só uma empolgação passageira de ano novo? O que é fascinante aqui é justamente o mecanismo que amarra essa mentalidade. E esse é o pilar 2, a disciplina. A Laura não tentou ser disciplinada só no plano das ideias. Ela ancorou a disciplina no mundo físico. Através do monitoramento. Isso mesmo. As anotações revelam que ela começou a monitorar dados práticos da rotina dela, começando pelo próprio peso. O emagrecimento inicial funcionou como uma injeção de dopamina no cérebro dela. Ah, entendi. Ver o número na balança mudar provou para ela mesma que as ações tinham consequências reais. Exato. A disciplina parou de ser vista como uma punição e virou um sistema de recompensa. E o documento enfatiza muito que a chave da disciplina não é ser perfeito o tempo todo. É a velocidade de recuperação, não é? Perfeito. É a capacidade de voltar ao foco o mais rápido possível, logo após uma falha inevitável. E os tijolos dessa construção são coisas super triviais, tipo acordar cedo, suplementação alimentar intencional e, principalmente, não negociar com o despertador. Tocou, levantou. E para proteger essa rotina que no começo é super frágil, ela estabeleceu o pilar 3, que é focado no ambiente. O material fala bastante sobre filtrar as amizades, as pessoas que estão fisicamente ao seu redor, na mesma sala. Mas tem um ponto aí que é ainda mais atual.
Sim, o filtro imposto ao conteúdo digital. Nas notas, ela conta que antes o consumo de internet fazia com que ela idealizasse vidas inatingíveis e reais. Eu acho que hoje em dia debater o ambiente é essencialmente debater a tela do celular, né? Sem dúvida. O nosso ambiente virou o feed. Exato. Se uma pessoa passa 4 horas por dia deslizando por um feed que só gera inveja ou ansiedade, o ambiente dessa pessoa não é a sala de estar onde ela está sentada. É o algoritmo. E isso sabota qualquer tentativa de consistência na vida real. Totalmente. Um algoritmo que é focado em comparação destrói aquela meta de melhorar apenas 1% ao dia. Porque ele exige que você já esteja no topo da montanha logo de cara, né? Isso. Para blindar a mente contra esse mediatismo tóxico, a estrutura da Laura deságua naturalmente no pilar 4, o corpo. Quando ela parou de invejar o corpo e a vida dos outros na internet, o foco voltou para a própria máquina física dela. Ela encontrou dopamina no próprio exercício, né? Exatamente. Ela relata ter encontrado alegria e recompensa química no exercício físico diário. E o mais curioso é como ela justifica esse cuidado com o corpo. As notas deixam muito claro que não se trata de uma busca puramente estética ou de vaidade para postar foto. A vitalidade tem uma função mecânica na vida dela. Sim, uma função bem clara. Ter energia para cuidar dos filhos e, usando as palavras do próprio texto, viver o propósito. Eu acho isso um ataque direto àquela postura de ficar reclamando que o mundo está difícil, que tudo é estressante, quando muitas vezes o indivíduo apenas não tem energia celular básica para lidar com a rotina, sabe? O corpo não está dando conta. É que a fundação do método entende que a mente não flutua fora do corpo. Se a biologia falha... A paciência com as crianças também falha na hora. Com certeza. O corpo precisa aguentar o tranco da realidade. Só que, uma vez que a saúde e a rotina básica estão operantes e funcionando, os problemas da vida não desaparecem, né? Eles apenas mudam de nível. Eles ficam mais complexos. Isso. É nesse ponto que a mentoria adentra nas questões interpessoais mais profundas, chegando no pilar 5, que trata da identidade. Ah, é aqui que a complexidade aumenta de verdade. Porque chega um ponto em que acordar às 5 da manhã e puxa ferro na academia não resolve certos vazios emocionais, não é? Nem um pouco. Acordar cedo não cura trauma. Pois é. As anotações registram o uso de psicanálise pela Laura para conseguir revisitar o próprio passado. Teve um trabalho bem denso para dissecar disfuncionalidades da família dela. E a preocupação central era não transferir uma herança de traumas para a próxima geração, para os filhos. E a necessidade de investigar a identidade é muito pragmática dentro desse método deles. Porque, sem resolver essas fraturas do passado, o indivíduo entra em autossabotagem assim que atinge o pilar 6, que é o propósito. O propósito é um conceito que muita gente confunde, né? Sim, muita gente acha que propósito é sobre realizar os próprios sonhos, mas na visão apresentada na mentoria, o propósito só é ativado, de fato, quando o foco deixa de ser o próprio umbigo. É sair da própria bolha. Exato. O destrave psicológico ocorre no momento em que você passa a servir o outro. Tem um exemplo nas notas que ilustra isso muito bem. É uma história do Marcos abrindo mão do próprio almoço de domingo com a família para poder ir ajudar uma outra pessoa na rua. Uma atitude que choca quem está focado só em si mesmo. Exatamente. Para alguém que está focado estritamente no próprio conforto, isso parece um sacrifício quase irracional. Fica a pergunta, por que abrir mão de uma refeição seria o gatilho para descobrir o propósito? É porque o ato de renunciar ao próprio almoço quebra aquela inércia natural do egoísmo. Demonstra, de forma tátil, na prática e não apenas no discurso, que existem necessidades no mundo que são maiores que o próprio apetite do momento. E, ao observar essa atitude do marido, a Laura compreendeu que o propósito envolve um estado de prontidão e de serviço contínuo. O que acaba nos empurrando para a área de maior atrito em qualquer processo de transformação humana. O pilar 7, os relacionamentos conjugais. O material classifica escolher a pessoa parceira como a segunda decisão mais importante da vida de alguém. E a primeira seria qual? A parte espiritual. Provavelmente dentro do contexto dele, sim. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o nível de transparência da Laura foge completamente daquele padrão de mentorias de internet que tentam vender uma vida perfeita, sabe?
Nossa, foge muito. As notas contêm uma confissão chocante dela. Ela detalha que, numa versão do passado dela, a desconfiança era tão patológica que ela utilizava os dispositivos de GPS que a gente mencionou no começo. Sim, escondia câmeras e tudo para monitorar os passos do parceiro. Rastrear alguém com GPS não é apenas uma crise de ciúme, é praticamente uma operação de espionagem doméstica. Com certeza. Além disso, ela confessa um nível de egoísmo quase infantil da parte dela, onde ela sequer perguntava se o parceiro estava com fome ou se queria comer algo antes de pedir comida por aplicativo só para ela. O contraste entre essa mulher do passado e a líder que agora ensina outras pessoas é colossal, é gigantesco. E é justamente essa exposição brutal que gera autoridade perante os participantes que estão ali assistindo, sabe? O Marcos, então, introduz uma metáfora engenhosa para explicar como eles saíram desse cenário caótico de espionagem para um alinhamento funcional. Qual é a metáfora? Ele diz que marido e mulher precisam ajustar as expectativas constantemente até se tornarem um combustível premium ou uma gasolina aditivada um para o outro. Entendi. Agora, se a gente levar essa metáfora a sério, o que seria o combustível de baixa qualidade em um relacionamento de casal? Eu diria que provavelmente é a passivo-agressividade, aquele silêncio punitivo e, claro, os gritos e o estresse que a Laura menciona que precisou parar de tolerar nela mesma. Com certeza, atitudes que drenam a energia do casal. Mas até que ponto a sociedade de hoje não normalizou essas microagressões? Sabe, é muito comum ver casais lidando com o conflito constante como se fosse apenas o clima normal de se viver a dois. É um comodismo que não destrói a casa de uma vez com uma bomba, mas vai apodrecendo as paredes por dentro. E o material faz exatamente essa distinção entre apodrecer devagar e buscar a excelência. O casal repudia aquele modelo de casamentos de gerações passadas, onde as pessoas passavam 50 anos sob o mesmo teto, tolerando desrespeito mútuo apenas para manter as aparências. Ou então, por causa dos filhos. Claro, porque sobreviver juntos não é ter excelência conjugal, né? De jeito nenhum. E para atingir essa gasolina aditivada, o Marcos recorre a paralelos bem inusitados com o militarismo. Militarismo dentro do casamento? Olha, sou um tanto rígido, não acha? Como é que isso funciona na prática amorosa? É que a associação ao militarismo diz respeito à lealdade extrema e a um código de honra que é compartilhado entre os dois. Significa basicamente não abandonar o posto quando a situação fica difícil. Exigir intencionalidade nas atitudes, tipo tempo de qualidade focado, comunicação muito clara, em vez de ficar mandando indiretas. Sem joguinhos mentais. Exato. E, acima de tudo, o domínio próprio para gerenciar as próprias explosões emocionais sem projetar essa raiva no outro. Faz todo sentido. E para que todo esse sistema de 7 pilares que a gente discutiu não desmorone diante da primeira grande crise existencial, eles recorrem à força que amarra toda essa estrutura, o que nós podemos chamar de pilar zero. A espiritualidade. Que fecha o círculo de tudo que foi falado até agora, né? Isso, nas anotações, a espiritualidade é o alicerce fundamental, mas também é a lente final pela qual toda transformação é validada por eles. A busca por Deus é descrita através de ferramentas que são clássicas do cristianismo, leitura diária da Bíblia, orações intencionais e jejuns físicos. Mas o mergulho nas anotações revela desdobramentos muito práticos e muito íntimos dessa rotina espiritual. Não é uma teoria que fica só na igreja no domingo, né? Não, é uma prática que afetou até o guarda-roupa da casa. Sim, eu vi isso. Há um relato de mudança profunda de comportamento ali. Ela transita de um padrão que eles classificam como mundano para um padrão santo. A Laura adotou vestimentas mais modestas e comportadas, mas isso trouxe um desafio conjugal real e bem tenso no começo. Teve atrito, não é? De que ao mudar drasticamente a própria estética para algo mais recatado, o parceiro continuasse com os olhares e desejos voltados para aquele padrão anterior, mais chamativo, que o mundo oferece por aí. E sendo honesto, é uma insegurança extremamente válida quando ocorre uma mudança unilateral tão brusca num relacionamento. Como é que eles resolveram esse descompasso sem gerar uma crise enorme? O mecanismo de solução que eles encontraram foi o alinhamento através da oração pela pureza mútua.
A espiritualidade atuou como a linguagem comum para que a nova forma de se vestir não se tornasse um extremismo isolado dela, mas sim uma decisão harmônica vivenciada pelo casal. Muito interessante. E essa construção não foi um processo suave em outras áreas também. As notas mostram um obstáculo cognitivo gigantesco que ela enfrentou. A Laura tinha uma dificuldade paralisante com a leitura. A suspeita inicial era a presença de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, ou até dislexia. O foco dela simplesmente escapava, né? Ela não conseguia fixar a atenção nas páginas. Pois é. E a solução que ela encontrou para conseguir mergulhar nas Escrituras e compreender a magnitude do sacrifício de Jesus exigiu uma radicalidade absurda. Uma radicalidade que pouca gente teria coragem de aplicar. Ela removeu fisicamente a televisão do quarto. E ela sustentou esse esforço concentrado ao longo de aproximadamente 2 anos. Foram 2 anos de insistência diária apenas para conseguir decodificar as palavras e absorver o sentido dos textos com clareza. 2 anos batendo de frente com a própria limitação cognitiva sem desistir. É uma resiliência que pavimenta o terreno para o conceito definitivo do encontro, um termo cunhado pelo próprio Marcos que resume todo o ethos da mentoria, o fazejamento. Fazejamento. Uma palavra que une o ato de fazer com a necessidade de planejamento prévio. A tese central deles é que a transformação duradoura nunca resulta de espasmos de motivação no meio da noite ou de pura sorte. O fazejamento exige clareza cirúrgica, né? Exige clareza sobre os alvos e a execução constante de pequenos passos diários. A regra no jogo do crescimento, segundo as transcrições, é ser all-in, é entrar com todas as fichas que você tem na mesa. Sustentar a promessa feita a si mesmo. Não dar espaço para aquela procrastinação que a gente sempre justifica pelo cansaço do dia a dia. E reconhecer que toda falha no processo reverbera e afeta diretamente as pessoas que estão ao seu redor. Então, o que tudo isso significa? Significa que a ação é a única cura, eu diria. Sim, quando a gente junta todas as peças que vimos hoje. A recusa do Eduardo em usar um assalto como desculpa. A remoção da TV do quarto durante 2 anos pela Laura. O uso da psicanálise para quebrar as correntes da família. E a substituição das brigas por um combustível emocional premium. Fica muito claro que o fazejamento atua como a vacina definitiva contra a obesidade mental que a gente debateu no início. Com certeza. Porque ter 300 livros geniais na estante de nada serve se a pessoa não consegue sequer controlar a própria língua durante uma discussão de casal na cozinha de casa. Exatamente. O conhecimento morre se não for aplicado na hora da raiva ou da dificuldade. E o material destaca um redimensionamento lindo do que significa o sucesso. Porque no mundo tão focado em métricas financeiras, de likes e de contas bancárias, as vitórias que são celebradas nessa mentoria são quase sempre invisíveis para o público externo. Como o domínio sobre o impulso de ciúme agressivo. Isso, a capacidade de oferecer atenção plena para o cônjuge e a clareza de saber que a paz interna vale muito mais que o aplauso alheio numa rede social. A crença subjacente ali é que as oportunidades podem até ser dadas por Deus, mas a responsabilidade de executar o fazejamento todos os dias é um fardo e também um privilégio inteiramente humano. Sem a execução, a teoria vira apenas lenha seca acumulada. É uma imensa biblioteca de frustrações e de intenções que nunca nasceram. É o destino sombrio de quem apenas acumula informações e não age. E, para fechar esse nosso mergulho analítico de hoje, há um breve, porém super pesado, registro final no material. Um registro que muda o foco do presente imediatista para um futuro bem distante. Eu lembro dessa parte. Os documentos citam que a morte repentina de um pastor que era próximo deles serviu como um choque de realidade para o casal. Exato. Inspirou uma reflexão urgente sobre a construção de um legado. O desafio que eles deixam não é apenas sobre ser produtivo ou acordar cedo, mas viver de uma forma tão intencional que deixe uma marca palpável, fazendo com que a sua ausência seja verdadeiramente sentida por quem fica. A noção de legado transforma o conceito de produtividade por completo.
Deixa de ser sobre completar uma simples lista de tarefas diárias no Excel e passa a ser sobre o tipo de memória estrutural que está sendo construída ali, no convívio diário com quem importa. Fica então uma provocação fundamental para a gente refletir se a rotina diária de quem está escutando fosse rigorosamente auditada hoje, avaliando desde o tipo de conteúdo digital que é consumido de forma passiva no celular, até a qualidade exata da gasolina emocional que é injetada nos relacionamentos ao redor. O que essa auditoria diria sobre o legado que está sendo construído? Nós estamos apenas arquivando manuais complexos de instrução em nossas mentes? Ou estamos, através de ações concretas e do tal do fazejamento, montando a estrutura de algo que realmente permanecerá?